Ô, meus irmãos, deixa eu esclarecer essa questão colocada aí pela nossa irmã Daiane. É uma questão um tanto quanto delicada, porque muitas pessoas, quando saem da nossa vertente, saem criticando essa orientação que nós passamos de não misturar práticas e etc. E em nome de uma suposta liberdade, não é? Nos acusam de sermos aí bitolados, de ficarmos manipulando os irmãos, de não deixar os irmãos terem conhecimento e etc. Então é sempre bom deixar isso bem claro, né, meus irmãos? Como alguns irmãos já falaram, eu jamais fui contra que os irmãos lessem qualquer literatura. Como eu falo, pode ler até bula de remédio, lê o que quiser. Vocês são livres para ler, para estudar, para praticar e até mesmo para misturar prática. Eu não proíbo nada. Agora é o que eu disse agora há pouco, é a questão de colher o que se planta. Então, a pessoa pode fazer tudo errado do que a gente fala, tudo contrário do que a gente ensina, sem problema. Mas não é justo a pessoa nos cobrar o resultado errado que acontece na sua vida em decorrência disso. É isso que acontece. Essas pessoas já saem falando que a culpa é nossa, da vida delas não ir para frente, quando na verdade a culpa é de cada um. E é como eu sempre falo, é mais fácil reconhecer, não é acusar alguém, responsabilizar alguém, do que admitir e reconhecer a nossa culpa, a nossa fraqueza, a nossa mente errada, a nossa preguiça. É isso que acontece. Então vocês podem estudar o que quiserem. Eu vou dividir o áudio aqui para não ficar muito longo. É uma coisa que eu acho interessante, né, meus irmãos? Não estou dizendo isso para a irmã Daiane, não, estou falando aqui no geral. Mas a gente percebe, não é? Que muitos irmãos se preocupam em ler tudo que acham por aí, menos no nosso site, não veem os vídeos do nosso canal, não abrem nem os áudios aqui que nós passamos no grupo. Nós temos aqui os dados da mensagem, a gente acompanha, não é? A gente sabe quem está vendo o áudio, quem está ouvindo. Tem pessoas que simplesmente não abrem, não têm interesse. Então, é o que acontece, né, meus irmãos? A pessoa, às vezes, ela se perde aí, em nome dessa suposta liberdade, ela quer estudar tudo que tem, quer ler todos os PDFs do mundo, e o que é nosso, a nossa doutrina, a irmandade que ela pertence, a vertente satanista que ela fez um pacto, se comprometendo a seguir, ela não quer conhecer, ela não quer estudar. É mais interessante estudar outras coisas. É mais interessante ler PDF que os outros mandam para ela. Então, tudo isso se resume no que eu falo da ação e reação, do plantio e da colheita. Então, a gente percebe essa falha, digamos assim, não é? Em muitos irmãos que se interessam por tudo que existe na internet, menos pelos nossos ensinamentos. Aí não faz diferença, não precisa. Aí não é importante, tem que conhecer o resto. Então, tenham cuidado com isso. Eu só advirto, né, para que tenham cuidado, mas não proíbo nada. Livre-arbítrio acima de tudo. Não se esquecendo do que Satã nos fala da liberdade com responsabilidade, que cada um é o único responsável por suas escolhas. Não é que a liberdade é sua e a consequência também. Então isso aí não pode deixar de ser ignorado, né? Não pode ignorar essa parte. Tendo esse entendimento e assumindo a consequência das suas atitudes, das suas ações, das suas práticas, fica tudo certo, não é? E preferencialmente saindo do nosso meio, né? Porque aí fica mais à vontade ainda. E o grande problema, meus irmãos, nisso tudo, um dos problemas, não é? É que muitas dessas literaturas são contraditórias entre si. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um ensina uma coisa, outro ensina outra. E isso confunde a cabeça da pessoa. E essa é a intenção
dos pseudos mestres que ficam passando PDFs diferenciados para vocês, dizendo que nós limitamos o ensinamento aqui, que aqui você não aprende nada, você não evolui. A intenção é só confundir a cabeça da pessoa e fazer a pessoa sair da nossa irmandade. Então, você pega uma obra de Aleister Crowley e lê. Aí depois você vai ler a Bíblia Satânica de Lavey. Aí você vai dar uma olhadinha no nosso site, você, porra, isso aqui tá diferente. Não é assim que tá numa, não é assim que tá na outra. Cada um fala uma coisa. O que eu vou seguir? Vou seguir um pouquinho de cada um. Aí que a pessoa se ferra. Porque Satã nos fala: se você colocar o pé em meu caminho e um pé no outro, você vai cair nos dois. E cai. Mas cai por si mesmo. Esse é o problema. Então precisa ter cautela. É só essa questão que eu faço, essa advertência que eu faço a vocês. Tenham maturidade, tenham entendimento, não é? Com o que vocês leem, com o que vocês ouvem. É aquela postagem que eu coloquei no Face, não é? O mal não é o que sai da boca do homem. É o que o homem deixa entrar em seus ouvidos. Então cuidado com o que vocês ouvem por aí, não é? Tem gente se perdendo porque está ouvindo coisa que não acrescenta, não é? Muito cuidado. Cautela é sempre bom. Vocês escreveram uma coisa interessante. Algumas pessoas, de vez em quando aparece alguém falando, não é? Que Enriel não existe, demônio guardião não existe, que o satanismo real não existe, né? É igual o Padre Quevedo que eu falei ontem, isso não existe. Mas o que acontece, meus irmãos? Sabe por que a pessoa fala isso? Porque é satanista do Google. Porque Enriel não está na pesquisa do Google. Demônio guardião não está no Google. Não está no tratado de demonologia, dos PDFs que você vê por aí. Porque há coisas, meus irmãos, que são nossas, são do satanismo real. O satanismo real não é que existe. De onde está isso? Qual a origem disso? Meus irmãos, nada existe antes de ser criado. E nós fundamos e criamos o satanismo real. Então os nossos rituais, os nossos ensinamentos, as nossas práticas não são cópias de ninguém. Não são cópias de PDF furado de ninguém. Não é copiar e colar não, meus irmãos. É a palavra de Satã. Tudo o que nós passamos vem de Satã. Então o satanista do Google fala que o Enriel não existe, porque ele pesquisou no Google e não achou Enriel fora do satanismo real. Não vai achar não, nem na vida dele vai achar. Demônio guardião não está no Google, fora do satanismo real, nem na vida dele vai estar. E por aí vai. Agora, acreditar ou não é uma questão pessoal. Como eu falo a vocês, o caminho da crença, o caminho da fé é pessoal. Cada um acredita naquilo que acha que deve e segue aquilo que acha que deve seguir. E é por isso que eu sempre falo, o satanismo real é um caminho que nós oferecemos, não impomos a ninguém. É o que nós seguimos e praticamos em nossa vida. E a simplicidade é essa, você acredita e fica, ou não acredita e sai e busca outro caminho. É simples assim, as pessoas aqui complicam. Glória a Satã hoje e sempre.